Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Ricardo Melhado e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão assistindo para mais esse estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus, e que a CEP agradece a presença virtual de todos vocês que estão acompanhando a esse Evangelho. E nós vamos iniciando assim com a nossa prece de abertura, onde vamos pedindo a Jesus para envolver-nos em seu amor e sua proteção e para que possamos entender as lições desse Evangelho que vamos fazer agora. Então vamos fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, agradecendo a presença do nosso mentor amigo, que ao perceber a nossa concentração e a nossa abertura para receber o Evangelho de nosso Senhor Jesus, se aproxima de nós. Vamos agradecendo ao nosso Mestre pela oportunidade de estudar os seus ensinamentos. Vamos agradecendo a nosso Pai de infinito amor e bondade, pela bênção da vida, também por essa oportunidade de estudar o Evangelho, pedindo que nos abençoe no nosso intuito de compreender essas lições, de mantê-las sempre em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos usá-las em nosso favor, modificando os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, em acordo com aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Que assim seja. Graças a Deus. Então, feita essa abertura, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que é Os Trabalhadores da Última Hora. E aí, no item 5, o título desse item é Os Trabalhadores do Senhor. Ele foi ditado a Kardec, pelo Espírito da Verdade, em Paris, 1862. Então, essa passagem aqui diz o seguinte: é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que trabalharam no campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles que disserem a seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir esforços, para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Porque ele vai dizer: venham a mim vocês que são bons servidores, que souberam calar seus melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, retardaram a hora da colheita. A tempestade virá sobre eles e serão levados no turbilhão. E nessa hora irão clamar: piedade, piedade, Senhor. E ele lhes dirá: por que me pedem piedade? Vocês que não tiveram piedade para com seus irmãos e recusaram estender a mão ao fraco e o colocaram em uma situação ruim em vez de socorrê-lo? Por que pedem piedade vocês que procuraram sua recompensa nos gozos terrenos e na satisfação do orgulho próprio? Já receberam a sua gratificação de acordo com a sua vontade. Nada mais devem pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não receberam as recompensas da terra.
Deus faz neste momento a seleção de seus servidores fiéis e já assinalou aqueles que só aparentam devotamento, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. Somente aos que não recuaram diante da tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da terra pelo Espiritismo. E então este ensinamento irá se cumprir. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então essa passagem ela conta para nós, né, sobre aqueles que são os trabalhadores do Senhor, né, e ele mostra que em determinado tempo irá se cumprir o que está escrito, né, da transformação da humanidade. E aí ele segue dizendo, né, que felizes são aqueles que trabalharam no campo do Senhor com desinteresse, movidos pela caridade. Então, todas as obras, na verdade, que nós fazemos, aquilo que está nas nossas mãos, diante de nós, pode ser considerado como uma tarefa que foi colocada por Jesus, por Deus, em nossas mãos. Então, quando nós somos movidos nessa tarefa por desinteresse, com caridade, fazendo o que é certo, porque é certo, fazendo o bem por amor ao bem, nós teremos aqui essa recompensa, como o Espírito da Verdade nos diz. Nós receberemos 100 vezes mais do que esperávamos. E ele fala que nós devemos trabalhar juntos, unir nossos esforços, para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E aí ele vai dizer, venham a mim vocês, bons servidores. Neste momento nós vamos estar recebendo as nossas recompensas por termos agido dessa maneira desinteressada. E pelo que a lição mostra, a gente não tem como esperar esse tipo de recompensa nesta vida. É óbvio que quando nós nos alinhamos ao bem, quando nós queremos fazer o bem, trabalhamos para que o bem aconteça, nós já passamos a receber os benefícios, as bênçãos e os valores que o bem traz para nós já ainda nessa vida. Mas a maior parte desses benefícios, a recompensa verdadeira está no pós-vida, por todo o esforço que a gente fez. E aí ele fala, nesse momento em que acontecerá essa transformação da humanidade, Deus fará a seleção de seus servidores fiéis. E já assinalou aqueles que só aparentam devotamento, mas que não são verdadeiramente que não são verdadeiramente corajosos, né? Então a gente entende que é necessário nosso esforço no caminho do bem e o desinteresse nessa obra, porque os benefícios eles não são benefícios materiais e não são benefícios que nós vamos conseguir abraçar nessa vida ainda. Então o Evangelho faz esse chamamento para nós e mostra que nós temos que nos fortalecer no caminho do bem através da prática desinteressada do bem, do Evangelho de nosso Mestre Jesus. E é por isso que nós estamos estudando. Nós semanalmente abrimos o Evangelho, tentamos compreender cada vez mais daquilo que as lições têm a nos trazer. E como trabalhadores da última hora, como o livro do Evangelho segundo o Espiritismo trata sobre os próprios espíritas, nós estamos trabalhando, nós estamos desenvolvendo a nossa tarefa nos últimos momentos da humanidade, antes da transformação que foi aí citada, né? Então nós estamos
diante de Jesus, efetivamente cumprindo um papel. Temos essa missão, temos esse papel de fazer a obra que está em nossas mãos, cada um dentro da sua posição, como trabalhador, como patrão, como pai, como filho, como marido, como esposa. Cada uma dessas partes da nossa vida são tarefas que nos foram concedidas, que são benefícios que trarão benefícios se a gente agir dessa maneira, como o Evangelho nos mostra, né? Então, desinteressada e querendo a vitória final da caridade e do bem, né? Então, em cada um desses pontos que eu citei, né, cada um dos aspectos que existem na nossa vida, nós podemos fazer aquilo de uma maneira desinteressada, né, realmente caridosa, e assim nós vamos estar cumprindo efetivamente o nosso papel em cada uma dessas posições. Enquanto trabalhamos, enquanto estamos com nossa família, enquanto estamos diante da nossa comunidade, e nós, como somos espíritas, né, estamos aqui tentando entender, né, compreender o Evangelho e absorver isso em nós, podemos ser sim considerados então esses trabalhadores da última hora, esses pequenos servidores de Jesus que nesta última hora antes da transformação do nosso planeta estamos nos esforçando, nos desenvolvendo e nos capacitando para sermos efetivamente esses trabalhadores fiéis, servos de nosso Mestre Jesus, do nosso Pai maior, né? Então, finalizada essa leitura inicial, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu escolhi hoje para a gente ler o Pão Nosso. Eu vou abrir mais uma lição. E é a lição que fala da piedade. É a lição 107. Ela trata do trecho da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 66. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre a compaixão e a humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto esta mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo este irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo com a identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias, e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação.
Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então, como um bom complemento, né, dessa lição anterior que nós lemos do Evangelho, o Pão Nosso vem aqui falar de como nós devemos colocar, onde nós devemos colocar o nosso coração quando estamos agindo com piedade, com caridade, querendo auxiliar as pessoas. Então ele mostra as formas mais comuns, né, do que a gente vê no comportamento humano quando a gente está ajudando, mas a gente não está colocando o nosso coração efetivamente no lugar onde ele deveria estar, de uma caridade completamente pura, né? Ele fala, eu ajudo, mas este homem é um viciado. Eu me penalizo, contudo esse irmão é um ingrato, ele é cruel. Então, mostra que nós estamos aí agindo no caminho do bem, mas perdendo tempo, como mesmo está dito aqui, perdendo tempo na identificação do mal. Então nós não estamos plenamente ligados e vinculados àquela forma cristã verdadeira, espírita verdadeira de agir. E aí ele mostra que o caminho que a gente tem que ter é a piedade com contentamento, conforme o Paulo diz, né? Porque essa é a única que pode trazer prosperidade efetiva para o nosso coração, pode trazer efetivos ganhos espirituais para nós. Não podemos perder tempo na identificação do mal. Quando há a oportunidade de agirmos em prol da caridade, devemos assim fazer por amor ao bem, por amor a Jesus, por amor ao nosso próximo e por amor ao nosso Pai maior. Então essa lição é um bom complemento, né, para a gente sempre lembrar e colocar em prática na nossa vida cada um desses pontos que o Evangelho trouxe hoje e depois a complementação pelo Pão Nosso. Então vamos neste momento, mais uma vez, fechando os nossos olhos, vamos nos concentrando e fazer as vibrações neste momento, pedindo para que nosso Mestre Jesus nos envolva em suas vibrações de amor e para que nós, de nossa parte, de maneira caridosa, como a lição nos ensina, possamos doar as nossas vibrações por todo o nosso planeta Terra, por toda a humanidade terrena, por todos os trabalhadores do bem, pelo nosso país, pelo Brasil. Vamos vibrando por os nossos dirigentes que decidem o rumo do nosso país, vibrando a eles muito amor, muita lucidez nas suas atitudes. Vamos vibrando por todas as religiões, vamos vibrando pelo desenvolvimento espiritual da juventude, vibrando por todos os necessitados de amparo no seu corpo físico, no seu espírito, na sua mente, os enfermos do corpo e da mente, que recebam a vibração amorosa de nós, para que possam se curar, se renovar. Vibramos por nós mesmos, rogando a Jesus que possamos manter essas lições mais uma vez em nossos corações, vibrando pelos nossos lares, que estejam equilibrados e iluminados, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, e que possamos entregar uma vibração de muito amor e muito carinho, em aberto neste momento, nas mãos da equipe do plano espiritual, para que ela seja utilizada onde for necessário e conforme o planejamento da equipe espiritual. Que assim seja. Bom, vamos encerrando com uma prece, agradecendo ao nosso Pai por podermos fazer este Evangelho, pela bênção da vida, agradecendo a Jesus por ser o nosso irmão mais velho,
cuidando de nós, nos orientando, trazendo as suas lições pelo Evangelho e rogando que possamos manter esses ensinamentos em nossos corações. Vamos agradecendo ao nosso mentor amigo que mais uma vez se coloca ao nosso lado para nos abençoar, nos iluminar através deste momento breve, desses 20 minutos em que fazemos o Evangelho e nos concentramos para receber todas as bênçãos que vêm nesse momento em nossa direção. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos, obrigado por terem acompanhado mais um Evangelho da CEP e fiquem com Deus.